Então, queridos amigos, bom dia. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz, na sua bondade. Há uma urgência na atualidade em todos nós de fazermos uma verdadeira revolução interior. É impossível nós, na condição humana em que nos encontramos, permanecermos em um estado denominado horizontal na existência. Isto é, tentando vencer no mundo, quando Jesus nos propõe vencer o mundo. Ele mesmo teve a oportunidade de nos alertar que ele venceu o mundo e nos recomendou bom ânimo, porque se ele conseguiu, deixou claro que nós também conseguiríamos, sem a menor sombra de dúvida, ultrapassar os limites da matéria, daquilo que é perecível, e alcançar os reais valores da existência, que são aqueles que não perecem, que não se dissolvem com o tempo. Então eu gostaria de fazer aqui uma reflexão com todos, para que nós pudéssemos compreender intimamente qual é a nossa condição humana por excelência e como nós devemos modificar claramente o padrão com que estamos vivendo ainda na atualidade, com vistas à nossa alegria de viver, à nossa felicidade, ao nosso bem-estar real. Então nós vamos fazer aqui uma pequena comparação metafórica para entendermos essa introdução que eu apresentei. Vamos imaginar que nós necessitamos adquirir um avião. Vamos a um local apropriado para a compra, chegamos lá, identificamos aquele jato particular que nós necessitamos adquirir. Observamos todas as engrenagens em total perfeição. Observamos claramente para que ele serve, no sentido de deslocar-se no ar, a fim de atender às nossas necessidades. Mas há um pequeno detalhe. O vendedor nos afirma: há um pequeno óbice neste veículo. Ele não voa. A única coisa que ele fará é atender no solo o transporte natural. Certamente nós diríamos: não nos serve. Eu necessito de um avião que voe e não fique taxiando no solo. Porque se ele não voar, de nada ele me serve. Então, se nós compararmos um avião com um carro, um veículo comum, até o presente momento, não temos no nosso meio carros que possam levantar voo. Então, nós necessitamos de um avião. Portanto, o avião, em relação ao carro, divide dois aspectos importantes. Um, aquele estrutural, as engrenagens, o motor, todas as estruturas que determinam o movimento do veículo. Ao mesmo tempo, também temos uma comparação entre o avião e o carro no sentido da função objetiva. A função é nos transportar. E temos uma característica diferente em relação ao avião e ao carro. O avião voa, o carro não. O carro permanece no solo. Fazendo uma comparação em relação à nossa condição pessoal, nós vamos verificar que
Em relação às outras espécies de animais, porque somos animais, considerados animais racionais, em relação às outras espécies, nós dividimos duas dimensões muito claras. A dimensão orgânica. Nós temos as estruturas dos órgãos, o corpo físico, aquilo que nos movimenta no cotidiano, que é a matéria de que nós nos revestimos. Eles também. Também dividimos uma outra dimensão com eles, a dimensão psíquica, porque os animais também pensam, embora não tenham a claridade do nosso pensamento, eles possuem ideias fragmentárias que fazem, por exemplo, eles formarem agregações ou agremiações da mesma espécie, que permitem com que eles tenham a procriação, a adaptação uns aos outros, alguma forma de comunicação. Então, eles têm um pensamento fragmentário. Assim como nós já temos um pensamento muito mais desenvolvido. Então, nós dividimos com os animais, semelhante ao avião com o carro, duas dimensões, a estrutural, que é o corpo, e a funcional, que é os objetivos presentes no nosso campo mental, o nosso entendimento do mundo, a nossa participação com os seres. Ora, o que está faltando em nós? Exprimir que eles não têm. Já que somos animais racionais, já que somos criaturas que possuem um elemento fundamental que os demais não têm, e que nem sempre nós exprimimos, como vamos ver logo mais. Da mesma forma que se o avião não voar, ele não tem finalidade, a mesma coisa acontece conosco. Se nós permanecermos vivendo o nosso cotidiano semelhante às demais espécies, de que adianta o nosso processo evolutivo? De que adianta sermos criaturas humanas? Então a pergunta é: onde é que está a humanização presente em nós, que nos difere das demais espécies? Porque as demais espécies fazem tudo, em geral, que nós fazemos. Formam agregações, convivem entre si, procriam, estabelecem laços relativos de afetividade, formam famílias, dormem, comem, trabalham de alguma forma, produzem no seu cotidiano para que a espécie perpetue, contribuem de alguma forma com o meio ambiente, produzindo equilíbrio ambiental. Nós também. Nós saímos de casa, trabalhamos, formamos família, estabelecemos um lar, fazemos tudo que os animais fazem. Onde é que está a diferença? Isso é crucial para a revolução interior que nós precisamos fazer. E a chave da questão é: onde é que está a similaridade para o avião que voa, diferente do veículo que está taxiando na terra? A diferença está em nós, para as demais espécies, é que nós podemos compreender, assimilar, captar e executar o sentido da nossa existência. Somente nós, seres humanos, podemos perceber com atenção e ir na direção do que tem valor na vida,
a fim de que nós possamos verticalizar a existência e não nos manter num padrão horizontal. O grande padrão de medo, de ansiedade, de tristeza e de tédio que hoje vivemos em larga escala se dá pelo fato de que insistimos consideravelmente num padrão horizontal de existência, tentando vencer no mundo, em vez de vencer o mundo, superando-o e alcançando um nível vertical de vida, onde nós nos conectamos com Deus, com a realidade que somos nós, espíritos imortais. O Dr. Rupert Horaker, pai da psicologia experimental, afirmou que os seres humanos possuem no campo do psiquismo, no campo mental, dois aspectos essenciais que o fazem se mover na direção de uma história pessoal, de uma conquista pessoal ao longo do tempo. Ele determinou, de um lado, as forças psíquicas. Quais são as forças psíquicas que nós possuímos? Primeiro, o instinto, trazido da esfera animal, da experiência do princípio inteligente lá na esfera animal, desde os primórdios, adquirindo, portanto, a sobrevivência. O instinto, o sentimento, esses são fatores de força psíquica. E, de outro lado, as funções do psiquismo, o pensamento, a memória, a percepção das coisas, o entendimento das coisas dentro e fora de nós. São funções de natureza psíquica. Esses dois fatores necessitam de uma ponte de ligação. E é aqui que eu quero chegar, para que nós possamos compreender qual é a nossa diferença em relação às demais espécies. Para que haja uma ligação entre as forças psíquicas, emoção, instinto, impulso, e funções psíquicas, pensamento, elaboração, decisão, nós precisamos de um componente essencial, que a psicologia do espírito denominou de dimensão noética ou dimensão espiritual. A palavra noética vem do grego nous, que significa espírito. Então, dimensão noética ou espiritual é aquela presente apenas no ser humano que o faz possuir todos os recursos necessários, o faz encontrar dentro de si todos os elementos fundamentais para que possa tomar as melhores decisões, para que possa se direcionar para os principais valores que realmente resistem ao tempo, que é com base no amor, com base na capacidade de amar, na capacidade de servir, na capacidade de se entregar à vida, tendo consciência do que fazer. Somente nós podemos ter consciência a respeito do que nós representamos. Nenhum de nós pode imaginar aqui um animal se perguntando qual é o sentido da minha existência. Por que razão eu vivo? Qual a finalidade das minhas lutas terrenas? De onde eu vim? Para onde eu vou? A que fui chamado neste mundo? Alguém pode imaginar qualquer outro animal fazendo uma pergunta como essa? Não. Só nós podemos fazer. E é justamente essa a diferença única que temos entre as outras espécies de animais e a nossa em particular. É que nós, seres humanos,
podemos perceber e executar o sentido da nossa existência. E a pergunta que nós fazemos a seguir é: no que isso tem importância para a minha revolução interior ou para a minha felicidade pessoal? Isso tem uma importância capital, porque o sentido existencial, aquilo que nos chama para termos uma grande realização na existência, não está propriamente dentro de nós, está fora de nós, no chamado que a vida executa para que nós possamos cumprir valores, metas existenciais. E isso não significa apenas trabalhar, conviver, se divertir, passear, procriar, casar, não. Significa olhar para fora e perceber onde nós estamos sendo chamados a executar uma tarefa. Quase que sequer imaginamos fazer uma pergunta como essa para nós mesmos. No que eu sou importante a executar neste mundo? O que aqui neste mundo que somente eu posso concretizar e mais ninguém? Qual é a minha importância particular no seio da existência a que eu pertenço? Nenhum outro animal pode fazer uma pergunta como essa. Somente nós. E a revolução interior a que eu proponho que todos nós façamos, sem exceção, todos nós, é começar desde já a ser anormal em um mundo normal. Essa frase deve ficar muito guardada em nós. Nós precisamos ser criaturas anormais em um mundo normal. E eu vou agora, nos próximos minutos que me restam, fazer uma análise sobre isso e apresentar uma proposta que serve para todos nós, para que façamos essa revolução interior, sendo criaturas anormais em um mundo normal. O que é um mundo normal? O mundo normal é esse que nós vivemos. Nós acordamos, comemos, cumprimentamos a família, saímos de casa, vamos para o trabalho, cumprimos nossa meta até o almoço, almoçamos, voltamos para o trabalho, terminamos as tarefas, tomamos a condução, chegamos em casa, comemos, tomamos um banho, olhamos a novela e vamos dormir. Este é um mundo normal. O mundo onde nós pagamos contas. O mundo onde nós vamos à escola do filho, acompanhar ali a reunião escolar. O mundo onde nós vamos ao cinema, vamos a um teatro, vamos a um divertimento qualquer, fazemos uma viagem. Este é um mundo normal. Um mundo que nós devemos cumprir, que nós devemos, sem sombra de dúvida, participar dele ativamente. Mas é necessário adicionar uma dose de anormalidade no mundo, que nós ainda temos dificuldade de nos colocar como seres anormais. O que significa ser anormal em um mundo normal? Ir além do que ele é. Porque se formos além do que ele é, ele será o que nós formos. Então é necessário aprendermos a ser anormal. E quem pode nos dar esse exemplo de sermos criaturas anormais, revolucionárias, em um mundo normal? Somente um: Jesus. E eu vou apresentar aqui como ele foi a criatura mais anormal presente no seio da terra. Nenhum outro foi tão anormal como ele. Porque no momento em que ele veio,
Os judeus viviam uma vida completamente normal, muito parecida com o que hoje nós vivemos. As pessoas muito pobres, as pessoas doentes, as pessoas que tinham graves dificuldades de diversa ordem, geralmente viviam à margem da sociedade. Eram esquecidas, eram consideradas párias da sociedade. Aqueles que tinham um poder aquisitivo maior, aqueles que seguiam a lei rigorosamente, lei de Moisés, aqueles que seguiam as tradições, as convenções, esses eram aplaudidos, eram acolhidos, eram aceitos. Está parecendo muito com o mundo de hoje, ainda. Então vem Jesus e provoca uma verdadeira revolução no ambiente, porque a revolução interior ele já havia feito. Era um homem revolucionário no campo interior. Era de uma independência tal em que ele não tinha a menor preocupação com o que pensavam sobre ele. O termômetro da sua avaliação não eram os outros, era ele mesmo. Ele era um homem feliz, porque aquilo que pensavam, para ele, não tinha a menor importância. Então ele chegou e fez tudo aquilo que as convenções não faziam. Convivia com as prostitutas, em praça pública, conversando com elas. Comia com os leprosos, uma coisa abominável àquela época. Conversava à beira da estrada com coxos, paralíticos, enfermos, pobres, desgarrados da sociedade, mulheres abandonadas. Era com esses que ele convivia com total tranquilidade, enquanto as pessoas ficavam estupefatas. Como um homem é capaz de fazer uma coisa como essa? Da mesma maneira, frequentou a casa de publicanos, que eram criaturas odiadas porque eram cobradores de impostos, recrutados pelos romanos naquela época. Os cobradores de impostos eram judeus, que os romanos recrutavam e davam algumas prerrogativas, algumas facilidades para que eles pudessem cobrar impostos dos próprios conterrâneos. Então eram seres odiados, e Jesus frequentava a casa dessas pessoas, comia com elas, naturalmente, para deixar grandes ensinamentos. Mas isso mostra que ele era uma criatura anormal em um mundo muito normal. Um mundo onde a normalidade era: eu não provoco nenhum tipo de escândalo, eu sigo as convenções sociais, para que todos gostem de mim, para que todos me aplaudam, para que todos me aceitem, porque se eu for aceito, eu fico bem, eu fico em paz. Enquanto que Jesus veio dizer é justamente o contrário. Seja o que faz você feliz. Faça uma revolução interior, acreditando em você mesmo, tendo certeza de que você é importante no ambiente da criação, sem necessitar dar atenção ao que os outros dizem, ao que os outros proclamam, às convenções absolutas. Isto, disse ele, não é liberdade espiritual. A pessoa livre é aquela que olha para si e traça planos pessoais de existência, capazes de proporcionar tanto a si quanto aos outros felicidade. Será que nós pensamos dessa forma? Ou sequer paramos para examinar o que é que nos faz felizes? O que é que nos torna criaturas alegres e em paz? Jesus propõe. Ele disse:
Vamos analisar quais são as recomendações que ele nos apresenta para sermos anormais em um mundo normal, fazendo a tal revolução interior. Ele disse: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, oferecei a outra. Isto é ser totalmente anormal. Porque o normal é justamente gostarmos de quem gosta de nós, e de quem não gosta, nós também deixamos de lado, rejeitamos, ignoramos. Isto é o padrão convencional de um mundo normal. E Jesus diz: não façam isso, sejam anormais. Amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem, orai pelos que vos perseguem. Àquela época, dizer algo assim era rejeitar, destruir todas as convenções em sociedade estabelecidas por Moisés, que eles seguiam à risca. E Jesus desbancou as teorias do passado, das convenções, do que é ser normal. A gente às vezes lê em redes sociais assim: eu desejo para você em dobro tudo o que você desejar para mim. Não há nada mais de prisão, de grilhão, do que propriamente dizer isso. Nós quebramos com a liberdade sendo assim, porque nós estamos na dependência do que os outros nos dão e do que os outros fazem ou pensam de nós. Isto é prisão. E Jesus propõe uma revolução interna, onde somos criaturas livres. Amai os vossos inimigos. Por que ele propôs isso? Para que fôssemos pessoas boas? Não. Para que fôssemos pessoas livres, felizes, que não dependem do sentimento alheio, da opinião alheia, da proposta alheia, para tomar as próprias decisões. Todas as decisões que Jesus propõe que tomemos, elas devem ser sem causa. Elas não podem ter um motivo prévio. Eu farei isso porque ele me fez tal coisa. Eu escolho isso porque será bom, eu vou tirar proveito em tal aspecto. Isso não é decisão livre. A decisão livre é aquela que não tem nenhum motivo para acontecer. Ele então propõe: tendes ouvido o que foi dito. Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Vejam como isso é um padrão de liberdade nunca visto antes. Se pararmos para examinar essa proposta, isto é tão significativo, não é só belo, é significativo e terapêutico para nós. Porque todo traço neurótico, toda pessoa portadora de um traço neurótico, que promove sofrimento, angústia, ansiedade, temores, vive sempre num estado de defensiva interior. O que será que vão pensar de mim? O que será que vão dizer se estamos sempre preocupados com essa questão? Do que vão pensar? Do que vão dizer? Do que farão comigo? E Jesus então propõe: não se preocupem com isso. Tornem-se criaturas livres, sejam autênticas, defendam o próprio ideal de vida particular, aquilo que faz vocês felizes. Executem, coloquem em prática, porque isso vai redundar numa finalidade existencial sadia, sem se preocupar com o convencional, com o habitual. Porque o habitual, ele é óbvio, é verdade. Vejam, a teoria do amar os inimigos, ele tem toda a razão.
Porque se não fizermos isso, nós não somos humanos. Muitos aqui, com certeza, têm um cão em casa. Se me levarem lá, ele vai latir para mim. Talvez queira me morder, mas vai abanar o rabo para vocês, porque ele ama vocês e a mim ele odeia. Um cão faz isso. Como é que nós, seres humanos, vamos fazer isso? Eu gosto da minha família, aquele é meu amigo, esse aqui não, esse aqui eu não gosto. Isto não é humano. É essa revolução que nós precisamos fazer agora. Aprender a gostar das pessoas. Aprender a devolver bons olhos para os outros. Silenciar a maledicência, a calúnia, a esquiva. Aprender a acolher aquele estranho com bondade, com carinho e com atenção. Essa é a grande proposta de Jesus. E ele vai além. Vai além em um momento que é crucial no Sermão da Montanha, que é a condição que eu percebo como a de maior sentido na nossa existência, que é o encontro com o Deus interno, que é aquilo que mais importa dentro de nós. É olharmos para nós e percebermos a força espiritual que nós temos e a nossa capacidade incomum de vir a ser o que nós desejarmos, desde que olhemos para nós e para os outros em clima de bondade e harmonia, dando prioridade para os elementos espirituais, fraternidade, companheirismo, solidariedade, beneficência no sentido de agir em prol do mundo, colocar as nossas aptidões em prol do mundo, para que a gente perceba como as pessoas ficam felizes com a nossa contribuição. E logo a seguir, depois disso, nós ficamos felizes por vê-las felizes. Essa troca de amar o próximo como a si mesmo é justamente isso. Nós servimos e as pessoas ficam felizes com aquilo que oferecemos, seja o que for, uma palavra amiga, um aperto de mão, um sorriso, um silêncio, quando deveríamos eventualmente fazer uma crítica, silenciamos, respeitamos as diferenças, respeitamos o espaço dos outros. Quando fazemos isso, as pessoas ficam felizes, sentem-se bem conosco, à vontade, livres, leves. E nós, percebendo isso, também ficamos felizes. Porque como é que nós podemos ser felizes conosco sem proporcionarmos algo para fora de nós? É impossível. Muitas pessoas dizem, primeiro eu tenho que me preparar. Eu tenho que me colocar numa posição sadia, eu tenho que cuidar de mim, para depois, então, poder oferecer para o outro. Como é que eu vou poder oferecer sem ter? Isso não é verdade. Todos nós temos algo. É que nós não percebemos. Nós não percebemos porque não evocamos a nossa condição humana primordial. Nós achamos ainda que a nossa vida deve ser horizontal e não vertical. Numa palavra, temos vergonha de ser bons. Nós temos vergonha de ser bons. Porque se formos bons, frequentemente somos taxados de tolos, de bobos, achando que as pessoas vão, entre aspas, montar em nós. Quantas pessoas, às vezes, não chegam perto de nós e dizem, mas você vai fazer tal coisa? Deixa de ser bobo, não faça isso, vai perder seu tempo. Nós ainda temos esse conceito existencial de que ser bom é ser tolo. E ao contrário, Jesus, numa grande revolução interior, afirma, se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminha com ele mais 2000. Olha que coisa interessante. A aprender a ceder,
aprender a esperar. Isso pode parecer tolo, porque nós temos uma teoria ainda neste mundo de que ele é dos espertos, é de quem chega primeiro, é de quem está mais atento, é de quem vai por caminhos, sejam quais forem, mas chega adiante e toma o primeiro lugar. Esse é o que tem sucesso. Quanto engano, quanta mentira nessa informação, porque isso só traz infelicidade. Pode trazer um sucesso horizontal, ter mais dinheiro, mais conforto, enfim, mas infelicidade. Quantas pessoas abastadas cometem o suicídio? Quantas pessoas repletas de sucesso são profundamente infelizes, tomadas pela depressão e pela ansiedade? Porque não tem nenhuma relação esse sucesso com a felicidade. Então Jesus continua propondo: se alguém te pedir a túnica, dá também a tua capa. Isso significa ir além. Ser anormal é isso. Ser anormal é fazer uma revolução dentro de si, onde nós não nos acostumamos ao estado horizontal da vida, simplesmente viver em meio a uma sobrevivência. Eu estou sobrevivendo. Então, eu estou comendo, eu estou trabalhando, eu estou pagando contas. Nós temos que ir além desse conceito tão essencial, tão básico. Ir além para podermos ser felizes. E Jesus, então, continua propondo no Sermão do Monte, nessa proposta de liberdade existencial, ele afirma: não vos preocupeis com o que ireis comer, beber ou vestir. Vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais vos será dado de acréscimo. Essa proposta é tão maravilhosa, é tão impressionante, porque comer, beber, vestir era uma linguagem para aquele povo da época que só compreendia esses elementos comezinhos do dia a dia. Ele não podia falar de uma forma diferente, de uma forma mais sofisticada. Mas hoje, na nossa interpretação, nós que já atingimos um conhecimento maior, podemos compreender justamente esse fenômeno de horizontalidade e verticalidade da vida. Comer, beber e vestir, tudo aquilo que é perecível, tudo aquilo que chama atenção aos olhos, ao imediatismo, mas não é o mais importante. Nós precisamos mudar as características do nosso mundo, saindo desse conceito mais horizontal e verticalizando a vida, sintonizando com Deus, que está dentro de nós e também fora de nós, particularmente no nosso próximo. Temos que olhar a partir de agora, tanto a nós quanto às pessoas, com uma nova forma de olhar, porque todo o problema, tenho a certeza, todo o problema de conceitos equivocados que nos fazem sofrer estão dentro de nós. E nós precisamos evocá-los para examiná-los, se eles têm razão ou não de existir. E nós não fazemos isso. Nós saímos acreditando em qualquer coisa que vem dentro de nós. Ouvimos alguma coisa e logo tomamos como verdade. Sentimos algo ruim e logo imaginamos que aquilo é real. Nem paramos para desafiar nossos próprios pensamentos. Será que o que eu penso é verdade? Será que isso realmente faz sentido? Será que essa análise que eu estou fazendo, ela é verdadeira? Nós não paramos nem sequer para examinar o que está dentro de nós, aquele mal-estar. E Jesus, então, na sua sabedoria, sempre ele, é claro, afirmou: os olhos são a candeia do corpo. Se eles forem bons,
todo o teu corpo terá luz. Mas se eles forem maus, até a luz que existe em ti serão trevas. Este elemento é totalmente psicológico, porque os olhos, naturalmente, para a inferência que ele fez, era algo material, mas para a nossa compreensão atual sabemos que não. É o olhar, o olho quer dizer a visão que temos das coisas. O olho está no meio do interior e do exterior. Mas o que vai para o exterior só pode ser analisado conforme o interior está. Uma pessoa depressiva não pode ver a vida como bela, mesmo que ela seja. Uma pessoa feliz nunca dirá que a vida é injusta, ainda que as situações estejam complexas. É uma questão do olhar. Os olhos são a candeia do corpo, da parte interna, daquilo que é nosso. Se eles forem bons, se a minha visão, a meu respeito, a respeito do mundo, for boa, se eu tiver complacência, se eu tiver bondade comigo e com os outros, eu terei luz, eu estarei em paz, eu estarei feliz. Mas se a minha visão for má, se eu achar que eu não sirvo, que eu não mereço, que eu não sou capaz, que o mundo é injusto, que o mundo é cruel, que aqui só tem corrupção e só tem problemas, se o futuro é incerto, é sombrio, mas o que será de mim então? Como é que eu posso atuar na vida em prol da minha felicidade se eu pensar assim? Então é necessário fazer uma revolução interior. E essa revolução interior depende somente de nós. Depende de construirmos aqui dentro uma nova visão da realidade. E qual é a visão da realidade? O Espiritismo propõe nos seus postulados uma nova visão da realidade. Ele propõe, em primeiro lugar, a existência de Deus como móvel de tudo o que existe, do nosso progresso, do nosso futuro, do nosso amparo. Deus é, sem sombra de dúvida, a força universal e inteligente que existe para nos dar uma direção, para nos servir de guia para a felicidade. A imortalidade da alma. Nós somos espíritos imortais, nós não vamos morrer. O corpo perece e nós prosseguimos. Aqueles que se foram antes de nós estão nos aguardando em clima de ansiedade, de alegria, de esperança. Nenhum de nós perece. E aí eu pergunto, o que é que nós vamos temer? Uma doença, uma dificuldade momentânea, um percalço qualquer? Mas se nós temos a eternidade pela frente, nada é capaz de deter o nosso progresso. Tudo aquilo que nos bloqueia será sempre provisório, por algum tempo. Depois, nós prosseguimos e aquilo passa, porque tudo passa exceto nós. Nós não passamos, nós seguimos. A pluralidade dos mundos habitados. Isso quer dizer que existem outros mundos mais felizes que nos aguardam. Basta que trabalhemos para isso, que façamos um esforço para alcançar essas outras oportunidades futuras. Há um progresso infinito que sequer fazemos ideia do que representa. Isso, no mínimo, deve despertar em nós uma curiosidade impressionante. Eu, sinceramente, meditando sobre isso, me dá uma curiosidade, porque eu fico pensando como será trabalhar em um mundo feliz. Que tipo de progresso, de estudos, de aprimoramento, de evolução vamos alcançar em mundos onde a dor já passou? Não é excepcional?
tentarmos chegar em lugares assim no futuro, como será? Deve ser radiante. E quando descobrimos que isso nós vamos alcançar, mais nos dá vontade de trabalhar o interior para chegarmos até lá, errando menos e acertando mais, fazendo coisas melhores, que deixam os outros felizes e que nos fazem felizes, porque sem essa bagagem não chegaremos lá. Então isso é maravilhoso, poder perceber esse futuro que nos aguarda. E somente o Espiritismo é capaz de mostrar toda essa realidade. Mas para isso, nós precisamos fazer uma revolução interior. E a proposta que eu deixo aqui, que serve tanto para mim quanto para vocês, é que nós sejamos... Eu gostei muito dessa frase, por isso que eu vinha meditando até sobre ela, achei bem interessante. Então, divido com vocês. A forma que eu vejo é sermos anormais em um mundo normal. O mundo normal já não está mais servindo. A vida horizontal, equilibrada, aparentemente sem tantos problemas, dentro daquelas tradições convencionais, essa vida já não está mais servindo. Jesus veio nos dizer que é necessário fazer uma grande mudança. Tanto é que ele alertou: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer o conflito, a divisão, a incerteza, para que vocês se chacoalhem interiormente, fiquem inquietos e descubram coisas novas. Foi isso que ele quis dizer. Às vezes as pessoas dizem: mas Jesus não veio trazer a paz, que estranho. Não, ele veio trazer a bagunça interior, porque sem bagunça, sem o caos, não pode haver equilíbrio. Só pode haver equilíbrio depois do caos examinado, educado. É assim. Ninguém pode evoluir sem conflito, sem ter incertezas, sem ter dúvidas. Por isso é que ninguém pode evoluir sem errar. Às vezes a pessoa comete um erro grave e passa a vida se sentindo culpada. Por quê? Não há porquê. Deus está numa felicidade imensa aguardando por nós e os nossos erros, que se transformaram em lição e não serão mais repetidos. Só isso. Basta que entendamos assim. Quem aqui se sentir culpado por alguma coisa, por uma coisa que aconteceu, de modo terrível, seja o que for, não se sinta assim. Não é necessário, porque Deus não condena. Deus ama. O que Ele quer é que nós não façamos mais aquilo, como aconteceu com a mulher adúltera. Quando ele se encontrou com a mulher adúltera, ele não disse para ela: mas que coisa bonita que você fez, hein? Que tristeza, que comportamento é esse? O que foi que aconteceu? Ele não perguntou nada. Não quis saber, apenas disse para ela: vá e não peques mais. Só isso. Não repita. Isso fez você sofrer? Fez. Então não faça de novo. Faça melhor. É assim que nós devemos agir. É essa revolução que eu proponho dentro de nós. Sermos anormais, sabermos esperar, ceder, confiar, amar. E o resto virá na medida em que a felicidade for surgindo dentro de nós, mediante o nosso comportamento revolucionário e feliz. Então, que haja muita paz, luz e entendimento em todos nós. Muita paz a todos.